E a família de Roberto Justus virou alvo de esquerdistas na rede social X na sexta-feira 4, após o perfil Pop11, que se diz parada obrigatória para as últimas notícias sobre celebridades, ter publicado uma foto que mostra o empresário com a sua esposa, a modelo e advogada Ana Paula Siebert, e a filha do casal Vicky, também destacada individualmente em outra imagem. Abro aspas. Rica, totalmente fora da minha realidade, Vicky, filha de 5 anos de Roberto Justus e Ana Paula, usa bolsa de R$14 mil para combinar look com seus pais. Fecho aspas. Foi o que publicou o perfil ao comentar imagens que tinham sido postadas no perfil do próprio Justus no Instagram. A bolsa em questão pode ser vista na foto que a gente está colocando aí na tela para vocês terem a dimensão exata daquilo que aconteceu. Muito bem. Os bolcheviques estavam certos, comentou um homem identificado no X como Kim Jong-un, impossível referência ao ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mas apresentado em sua conta associada do Instagram como Guilherme Rodrigues, onde se descreve como comunista, psicólogo e mestre em psicologia, morador da Rússia e defensor dos slogans por um governo popular e Free Palestine, Palestina livre. O apelido no X aparece entre 2 bandeiras da Palestina e 2 símbolos do comunismo com foice e martelo cada um. Os bolcheviques eram uma facção do Partido Operário Social Democrata Russo que, liderados por Lenin, defendiam uma revolução socialista armada e a ditadura do proletariado. Eles chegaram ao poder com a Revolução de Outubro de 1917 e deram início à repressão em massa conhecida como Terror Vermelho, com prisões e execuções por motivos políticos. Só guilhotina, acrescentou na postagem desse tal Gui, o professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ECO-FRJ, Marcos Dantas, referindo-se à máquina de execução usada durante o período de terror da Revolução Francesa entre 1793 e 1794 para cortar cabeças. Ele também se apresenta no X como líder do ConMarx, grupo marxiano de pesquisa em informação, comunicação e cultura, baseado na obra do socialista alemão Karl Marx. E o antagonista, na verdade eu, Felipe, que escrevi a matéria, verificou que o site pessoal de Marcos Dantas, onde ele apresenta o seu currículo, remete à mesma conta no X. Portanto, é ele mesmo. E informa que ele participou do governo Lula no primeiro mandato do presidente. Sim, ele foi secretário de 2 ministérios, como a gente detalhou no portal, no antagonista.com.br. E ainda no X, complementando o comentário de Kim Jong-un sobre a família Justus, Aline Alves de Lima, que se descreve como esquerdista e psicanalista, e cujo nome aparece ao lado do símbolo do comunismo também e de uma estrela, escreveu: tem que matar mesmo, porque é o que se deduz de MTR. Ela só colocou as consoantes, não colocou as vogais, mas está ali a síntese do verbo matar. Tem que matar mesmo, PQP, que vocês sabem o palavrão que é. Fecho aspas. São várias exclamações aí nessa incitação. Alertada por outro usuário de rede social sobre os ataques de Marcos Dantas e Aline Alves de Lima, a sua família, a esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, eu não sei como é que se pronuncia, ela comentou o seguinte, abro aspas, já estamos tomando as providências pelo crime cometido. Por favor, denunciem ele o máximo possível. Incabível uma pessoa fazer isso. Os prints já estão com o nosso jurídico. Fecho aspas. Agora vamos exibir o vídeo que Roberto Justus e Ana Paula gravaram sobre os ataques à família deles. Pode soltar. Olá, pessoal. O que vocês vão ver agora é muito raro porque nós nunca respondemos a críticas, a opinião das pessoas. A gente respeita demais a opinião das pessoas. Também a gente não gosta muito de se envolver em polêmica, em estar em notícias ruins. É uma coisa que não faz parte do nosso estilo, da nossa família. Mas tem coisas que elas vão além do aceitável, né? E o que aconteceu ontem, um professor de uma universidade federal... Algumas pessoas, entre eles um professor... mas começou com um professor e depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do país hoje. Ela tem como profissão publicar não só os trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle. Isso faz parte do trabalho dela. E eu estou na vida dela, eu também estou nessas publicações, e a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim, mas ainda que nós comprasse, tivéssemos comprado, não cabe alguém julgar.
E aí o julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Falaram, como todos viram e mandaram muitos prints pra gente, que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso, depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil? Instigar a morte, instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. Tem coisas que é por isso que a gente está se falando, porque assim, é inaceitável. E se a gente começa a dar, né, assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser, escrever o que quiser, não é assim que funciona, né? Quando a crítica é boba, hoje vocês não estão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Gente, tá tudo bem, normal. Cada um tem sua opinião. Agora, você instigar a morte, a violência, o ódio... Não, e por um motivo tão fútil, tão bobo, a gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, que a gente faz as coisas direito. A gente tem um carinho muito grande, é por isso que a gente tanto compartilha a nossa vida. Mas dessa vez, nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela, Maula, como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento, mas que gerou uma onda de repercussão negativa para essas pessoas, para a pessoa que postou, para a pessoa que comentou, para essa psicóloga que também comentou. Eu tenho muita pena dessa gente, de ter um amargor deste tamanho no coração, de ter uma maldade tão grande, de ser tão infeliz a ponto de querer o mal das outras pessoas por um motivo fútil e ridículo como esse. Nós vamos tomar as providências e gostaríamos, e viemos aqui hoje, porque todo mundo está nos procurando e a gente fez questão de esclarecer para todos vocês. E recebemos do Brasil inteiro prints e tudo que vocês imaginam, muita solidariedade. E diante da repercussão negativa da publicação do professor Marcos Dantas Loureiro, né, eu, na minha apuração, acabei descobrindo outro sobrenome dele, o que facilitou, inclusive, a confirmação dos outros cargos que ele já teve. Então, repetindo aí, diante de toda essa repercussão negativa da publicação sobre a família Justus, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, tentou se distanciar do docente da Escola de Comunicação. Em nota publicada no Instagram, a universidade afirmou o seguinte, o professor Marcos Dantas Loureiro é docente aposentado pela UFRJ desde o ano de 2022. As postagens publicadas pelo mesmo em suas redes sociais digitais expressam suas opiniões pessoais. A Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e a Escola de Comunicação da UFRJ, ECO, repudiam qualquer tipo de expressão de pensamento que incite à violência ou agrida a terceiros. A UFRJ é uma instituição historicamente comprometida com a construção de um projeto de nação através do conhecimento e da ciência. Baseia-se na defesa dos valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil. Fecho aspas. Quer dizer, falou genericamente sobre qualquer incitação, etc. Não criticou diretamente aquela publicação de um professor aposentado que atuou na universidade durante muitos anos. Claro que veio gente defender a universidade não pode ser responsabilizada por aquilo que o professor, ninguém aqui está querendo responsabilizar a UFRJ pela publicação. Agora, é óbvio que a publicação é um sintoma do nível de radicalização de um professor da Escola de Comunicação da UFRJ. E é importante lançar luz sobre que tipo de gente, que tipo de ideário, que tipo de ideologia tem as pessoas que estão formando estudantes, formando profissionais de comunicação nesse país. Porque a gente já está aqui há 20 anos apontando efeitos e consequências disso. Inclusive, muitas vezes, com dificuldade para contratar jornalistas recém-formados, porque eles chegam das universidades, os profissionais com diploma, que eu nem muitas vezes considero jornalista, claro que tem várias exceções, porque muita gente chega com um viés de militância ideológica, querendo usar o jornalismo para uma transformação do mundo e não para relatar aquilo que está acontecendo. Então é importante chamar a atenção para isso. Cada um, evidentemente, vai fazer o seu juízo aqui sobre o que deveria ou não ter sido dito, o que deveria ou não ter sido feito. Mas a gente tem que chamar a atenção para o que está acontecendo nas universidades brasileiras. Um artigo, agora, tem essa cereja do bolo, porque o roteirista do Brasil capricha. Um artigo desse professor, Marcos Dantas Loureiro, provavelmente escrito e enviado antes da sexta-feira 4, em que ele sugeriu
essa guilhotina contra a família do Roberto Justo, foi publicado nessa segunda-feira, 7, pelo jornal O Globo, com o seguinte título: A palavra não é livre para promover a barbárie. Imagino eu, Felipe, provavelmente o jornal vai se pronunciar, se é que já não está fazendo isso nesse momento, que o Globo publicou de uma maneira desavisada. Já devia estar ali no automático, já devia ter sido enviado para publicação. Então, foi reproduzido o artigo no jornal sem que os editores se dessem conta de que é aquela figura que 3 dias antes fez essa postagem na rede social que gerou uma repercussão enorme. Claro que com o antagonista, mais uma vez, pautando o debate público, porque essa matéria que eu publiquei no domingo gerou ali uns 300 mil visualizações só no X, e teve uma repercussão que acabou gerando outras manifestações, inclusive da UFRJ. Mas imagino que o Globo nem tenha se dado conta, publicou esse artigo. Vamos ver se o jornal vai se pronunciar a respeito dessa publicação. Agora, no texto, o Marcos Dantas, que foi secretário, repito, de 2 ministérios no primeiro mandato do Lula, defende a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar as plataformas pela não remoção de conteúdos de usuários em uma série de casos definidos, como a gente já explicou, não pelo Congresso, mas por 8 ministros da Corte. E além de dar lições de moral sobre se comportar com o mínimo de ética e educação nas redes sociais. Acredite! O professor defende que a fiscalização seja feita por uma agência reguladora submetida a um conselho no modelo do Comitê Gestor da Internet, que ele próprio integrou como representante do setor acadêmico por 3 mandatos, de 2014 a 2023. Então, nesse país roteirizado por alguém que não sobreviveria no mercado cinematográfico, porque os roteiros seriam considerados inverossímeis, aconteceu isso. O professor, que na sexta-feira fez a postagem sugerindo guilhotina contra a família do Roberto Justus, publicou hoje um artigo, que deve ter sido enviado antes, defendendo a censura nas redes sociais contra a barbárie, defendendo a decisão do STF de impor às redes sociais a censura. E ele fala ali em determinados trechos, usando a palavra censura. E eu vou destacar aqui os principais trechos desse artigo absolutamente contraditório em relação ao ataque feito por ele na rede social. Aspas. Vamos colocar aí na tela, produção. Uma sociedade sem censura, uma sociedade em que tudo pode, mergulha na barbárie. É o faroeste onde o único limite será a lei do mais forte. A internet permitiu que o poder de falar dirigindo-se a todo mundo fosse dado a qualquer um. Seria um projeto radicalmente democrático. Esqueceram-se de dizer, em troca, você precisa se comportar com um mínimo de ética e educação, como se estivesse num estúdio de TV se comunicando com milhões, não numa mesa de botequim, conversando entre amigos. Vocês viram? Volta lá, produção, volta lá. Tem que voltar. Só esse slide, mais um pouquinho. Você precisa se comportar com o mínimo de ética e educação. Assim disse o professor que sugeriu guilhotina contra uma família em razão de uma postagem sobre uma bolsa que foi presenteada, que, no entanto, é cara, e ainda assim, que estava sendo usada ali por uma menina de 5 anos. Aí, próximo slide. O poder público terá de ser exercido por uma agência reguladora, mas essa agência, devido à delicadeza óbvia do tema, deverá estar submetida a um conselho formulador de diretrizes com participação de representantes da sociedade. O comitê gestor da internet pode servir de modelo. E ele finaliza lá, a palavra é livre desde que em termos que sirvam para aprofundar a democracia e garantir a convivência e os acordos civilizatórios de nossa sociedade. A palavra não é livre para promover a ignorância e a barbárie. Fecho aspas. A palavra não é livre para promover a ignorância e a barbárie. Quer dizer, ele está pregando a censura dele mesmo? O Roberto Justus, a equipe jurídica lá da família, pode usar o próprio artigo do Marcos Dantas no processo para defender que ele próprio não deveria ter feito isso, né? Não necessariamente para defender a decisão do Supremo Tribunal Federal. Cada um, evidentemente, tem seu juízo. Não vou entrar aqui no que pensam ou deixam de pensar Roberto Justus e Ana Paula a respeito de determinadas decisões do poder público do Estado. Mas, fato é que você tem uma figura que
atuou com bastante hipocrisia nos últimos dias, para dizer o mínimo, fazendo um ataque numa rede social ao mesmo tempo que defende a censura contra a barbárie, contra o faroeste, que prega que as pessoas se comportem. Então, quer dizer, e ainda, peraí, tem esse detalhe que eu vou reforçar aqui pela terceira vez. Ele está sugerindo o modelo do comitê que ele integrava para ser ali o centro fiscalizador. A agência reguladora ficaria submetida a esse comitê. Das publicações, para fiscalizar as publicações nas redes sociais. Quer dizer, é esse tipo de gente que está querendo definir o que você pode falar na rede social ou deixar de falar. Essa gente que tem duplo padrão. Essa gente que tem esse ódio contra pessoas que integram outro segmento da sociedade, que são diferentes delas, ou que tiveram um sucesso financeiro que elas não tiveram. E olha que tem até esse detalhe, né? Que a bolsa tinha sido presenteada, porque a mãe da menina é uma influenciadora, ela é modelo, ela trabalha com moda. Então, pode ter ali parcerias e tal, com determinadas lojas que têm interesse em divulgar os seus produtos na página dela, no perfil dela. E ainda que fosse comprado, porque obviamente a família tem condição de comprar, nada legitima essa postagem. Isso quer dizer que nós mudamos de opinião sobre o Supremo Tribunal Federal decidir sobre a rede social? Não. As pessoas, elas têm, vamos dizer, a liberdade de fazer determinada publicação, por mais terrível que seja. Agora, existem as consequências jurídicas dentro do devido processo legal. Então, o que vai acontecer? A família Justo aciona seus advogados, como eles disseram que já fizeram. Os advogados identificam, nós ajudamos, inclusive, publicamente, com o trabalho jornalístico, a identificar o autor. Vai mover um processo, aí tem que ver qual vai ser o crime em tese que a equipe jurídica vai acusar. Pode ser incitação, pode ser crime contra a honra, pode ser ameaça, etc. Vai ser julgado na primeira instância, pode haver recurso para a segunda instância e por aí vai. A postagem, de acordo com o relato da Ana Paula, acabou sendo apagada. Agora, o Poder Judiciário poderia decidir apagar, pode decidir no final do processo por uma retratação. Pode haver um acordo numa audiência de conciliação, porque nesses casos cabe, não é entre governo e Congresso Nacional, como inventou o Alexandre de Moraes. Então, esse é o procedimento normal. E olha só que importante, quando acontece algo assim, haver o repúdio da sociedade. Quer dizer, você tem um movimento espontâneo que surgiu ali de repúdio àquela postagem. Eu percebi no domingo que estava acontecendo aquilo no X e fui fazer a devida apuração jornalística para identificar quem é aquele cidadão, já que no seu próprio perfil tem uma descrição não atualizada como professor titular da UFRJ. E aí você tem uma gravidade ainda maior. É alguém que está formando mentes de novas gerações que vão atuar, inclusive, na nossa área. Então, tá aí, Ricardo Kertzmann, todo o contexto de um episódio bastante ilustrativo daquilo que a gente está vivendo, justamente no final de uma semana marcada pela campanha do governo Lula, junto com o PT, o partido do presidente, do nós contra eles, ou eles contra nós, contra os super ricos genéricos, tentando dividir a sociedade, estimulando o ódio, a inveja e o ressentimento. Isso tem efeitos perversos. Isso pode resultar em ameaça, em incitação, em eventual violência. Então é muito grave também aquilo que a elite governante do Brasil, porque os petistas também são da elite, está fazendo, né? No caso, a elite. Ricardo. É exatamente esse risco que eu me referi, Felipe, no comentário anterior. Porque quando você incita essa luta de classes, o ódio ao diferente, isso fica circulando dentro de bolhas e a gente não sabe onde pode parar. Nesse caso, Felipe, chega a ser cruel, é espantoso, né? Alguém conseguir utilizar uma criança para poder destilar o ódio contra uma ideologia diferente, ou contra uma classe social diferente, ou contra um modo de vida diferente. Esse caso específico, Felipe, ainda que venha através de alguém e da militância da esquerda, isso não é uma prerrogativa, isso não é uma exclusividade da esquerda, ao contrário.
Infelizmente, com o embrutecimento do debate público, e não importa o tema em questão, você tem bolhas organizadas que fogem do assunto tratado e começam a atacar não a mensagem, mas sim o mensageiro. Isso acontece com muita frequência e não importa o assunto. Envolve-se familiares de quem você quer atingir, da maneira mais torpe possível. Nesse caso, é ainda pior por se tratar de uma criança. Me chama a atenção aqui, Felipe, 2 silêncios ensurdecedores. Um deles é o silêncio do próprio judiciário. Em outras ocasiões, a gente já teria, talvez, ministros de cortes superiores vindo a público e condenando esse tipo de postagem. Até porque, Felipe, esse tema está completamente em voga. É um tema em que é tratado nos tribunais e pela imprensa a todo instante. Talvez essa alta casta do judiciário esteja mais preocupada com outros assuntos e não esteja prestando atenção nisso aqui, o que por si só já é muito grave. Há também um outro silêncio, Felipe, principalmente de jornalistas ligados à esquerda, ligados à militância de esquerda, que se fosse um tipo de postagem contrária ao que eles defendem, estariam em escarcéu danado nesse momento. Estariam pedindo a cabeça com justa razão dessa pessoa, pedindo a cabeça de forma metafórica, obviamente não do que ele quis dizer, mas com justa razão dessa pessoa que cometeu, em tese, esse atentado contra uma criança, contra, no mínimo, a imagem de uma criança. Felipe, outra coisa que é Só para importante deixar claro, você demais está também, falando que eles estariam pedindo a cabeça no sentido de pedir a demissão Met- do cargo. Porque é um tipo de metaf- pressão que, historicamente, a gente está acostumado a ver determinadas militâncias fazerem quando algum ativista do lado contrário faz uma postagem tão grave, tão perversa, ou às vezes até menos do que essa. Só para deixar tudo claro aqui com todas as letras. Por isso que eu usei o termo metaforicamente falando. Claro, claro. E eu não sei nem se é a sua cabeça da pessoa do cargo, Felipe, mas é aquela pedir a cabeça de uma forma de exclusão social, como se transformar a pessoa numa espécie de um pária da sociedade e colocar ele totalmente à parte do debate. A gente já viu isso, puxa, diversas vezes. Agora, essa questão de fundo, Felipe, que é essa raiva, esse ranço que parte da militância da esquerda tem do sucesso, que parte da militância tem contra as pessoas que se dão bem na vida, financeiramente falando, isso é um processo histórico e que é cada vez mais, a meu ver, cada vez mais imbecil, cada vez mais não encontra reflexo, não só na sociedade, como no mundo atual. Porque é só a partir, Felipe, dessa geração de riqueza jamais vista na história humana, nas últimas décadas, principalmente após a revolução da internet, é que o mundo progrediu tanto em tantos setores, Felipe. Na saúde, na segurança, na educação, na alimentação. O mundo nunca foi tão próspero, isso nunca produziu tantos efeitos benéficos a populações miseráveis como produziu nos últimos anos. É óbvio que a gente ainda tem muita desigualdade social, mas isso é parte, Felipe, de um processo de desenvolvimento da sociedade e do mundo. Infelizmente, o mundo não é perfeito, o mundo não é cor-de-rosa. A gente não tem, infelizmente, todas as populações, todos os países podendo consumir bens e serviços, todo mundo vivendo bem, trabalhando pouco, tendo uma vida muito feliz, porque não é assim que funciona. A riqueza, ela não brota, não há geração espontânea de riqueza. Há trabalho de muita gente que produz essa riqueza e que jamais foi um jogo de soma zero, Felipe. Isso que a esquerda tenta vender, que no momento em que uma pessoa fica rica, alguém fica pobre, isso é mentira. Há pobreza ainda que haja muita riqueza, porque é a riqueza que diminui essa pobreza. A pobreza existe, os países pobres existem por causa de políticos e governantes que se apropriam da riqueza de terceiros, mas a usam em benefício próprio e não prestam uma boa qualidade, não prestam bom serviço à população a partir desse dinheiro que eles tiram de quem trabalha e produz. Esse é o motivo da desigualdade social. E, por fim, Felipe, como algum comentarista nosso acabou de falar, o artigo desse senhor é aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vamos ver agora se esse artigo dele vai poder ser judicialmente usado contra ele mesmo. Eu quero ver como que ele vai se defender do que ele escreveu,
tanto no artigo quanto o que ele escreveu também em rede social. Pois é, e só para registrar, os cargos que ele teve no primeiro mandato do Lula foram de secretário de Planejamento e Orçamento do Ministério das Comunicações, em 2003, secretário de Educação à Distância do Ministério da Educação, 2004 2005, e ainda integrou o Conselho Consultivo da Anatel, entre outras funções públicas, como ele próprio descreve no seu site pessoal e como se verifica em uma série de outras publicações, além, é claro, de documentos oficiais dos ministérios que eu fui verificar para ter a confirmação de que ele realmente, além de ser o responsável por aquela conta, é a mesma pessoa que lecionou, entre aspas, na UFRJ e que teve cargos no primeiro mandato do governo Lula. E tem um detalhe, né? Tem um site de esquerda que ainda fala que ele ajudou a elaborar os programas de governo do então candidato Lula. Participou na transição, quando redigiu os tópicos sobre TV digital que depois orientariam as decisões do ministro Miro Teixeira, do qual foi secretário de Planejamento no Ministério das Comunicações. Então, tá aí o histórico dessa figura que investe aí na luta de classes com todo esse ódio, com todo esse ressentimento. Vamos ver a repercussão da matéria que eu publiquei em antagonista.com.br no domingo. Pode colocar o print na tela. Aí na rede social X, ela viralizou, vocês estão vendo ali 313 mil visualizações e pautou o debate público ao longo do domingo e nessa segunda-feira, com vários outros veículos de imprensa vindo atrás. E muita gente usando o caso aí para exercer a sua liberdade de expressão, de crítica, em relação à hipocrisia dessas pessoas.